8,9 milhões de empresas com o nome sujo, 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes. Isso não é projeção, são os dados mais recentes da Serasa Experian de 2026. Mais da metade da população adulta desse país está hoje, agora, sem conseguir pagar o que deve. E o pior, esse número cresceu 38% nos últimos 10 anos. Então a pergunta que vale fazer é: por que isso aconteceu? O que está alimentando essa espiral? E o mais importante é, o que você precisa entender sobre isso agora? Para entender esse cenário, você precisa conhecer um número: 14,75%. Essa é a taxa Selic hoje, a taxa básica de juros do Brasil. O Banco Central acabou de dar um corte tímido de 0,25 ponto percentual em março, saindo de 15%, onde estava desde meados de 2025. Ainda assim, é o nível mais alto em quase 20 anos. E por que isso importa? Porque a Selic é o piso do custo do dinheiro no país. Quando ele está alto, tudo fica mais caro. O financiamento, o cartão de crédito, o capital de giro da empresa. No crédito livre, que é onde os bancos definem as próprias taxas, né? Os juros para as pessoas físicas ainda ultrapassam 47% ao ano. Para as empresas, chegam a 25%. Agora, imagine tentar pagar uma dívida que cresce a 47% por ano, com um salário que cresce, no melhor dos casos, 8%. Matematicamente, isso não fecha. Mas rapidinho, antes, se você não conhece aqui o canal, seja muito bem-vindo à Lente Financeira. Eu sou o Vini Neri, tenho mais de 22 anos de experiência em instituições financeiras aqui no país, atuando em mesas de negociações com grandes empresas, grandes empresários por aí. E aqui você vai ver muita coisa sobre finanças, investimentos, economias, finanças corporativas, empréstimos corporativos. Convido você a se inscrever aqui e a ficar por dentro de todo o conteúdo que, com certeza, se você é investidor, você é empresário, precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo na economia, esse é o canal para você. O like você pode até deixar para o final, mas se você já é raiz aqui no canal e quiser já deixar o seu like aqui para honrar mesmo todo esse trabalho, mais esse vídeo aqui, te convido sim a deixar. Agora, se você quiser, fica até o final e curtindo todo esse conteúdo aqui, aí sim você deixa um like, deixa um comentário aqui para fortalecer todo esse trabalho para vocês e bora lá. Vamos começar pelo lado das empresas, porque os dados aqui são bem mais reveladores. O Brasil encerrou 2025 com 8,9 milhões de CNPJs inadimplentes. Isso é um recorde histórico absoluto da série medida pelo Serasa Experian. Para vocês terem uma ideia da dimensão de tudo isso, em dezembro de 2024, esse número era de 6,9 milhões. E aí, em um único ano, 2 milhões de empresas a mais entraram no vermelho. O valor total dessas dívidas negativadas chegou a 213 bilhões de reais. E o dado que mais chama a atenção não é só o número de empresas, é o tamanho das dívidas. Cada empresa inadimplente carrega, em média, 7 contas negativadas. A dívida média por CNPJ é de R$ 23.818. Isso significa que não estamos falando de um atraso pontual de boleto, estamos falando de um acúmulo. A empresa parou de pagar o aluguel, depois o fornecedor, depois o banco. A Camila Abdel Malak, nome chique, né, cara? Não sei nem se eu tô pronunciando certo o nome dela aqui, ó, Camila Abdel Malak. Ela é economista-chefe do Serasa Experian e explica o motivo de tudo isso: crédito mais restritivo, custo financeiro elevado e a inacapacidade das empresas de rolar as dívidas ou recomprar o capital de giro. Quando olhamos os setores mais afetados, o de serviços lidera com 55,2% do total de empresas negativadas, seguido pelo comércio com 32,7%. Na origem das dívidas, serviços também lidera, mas logo atrás aparecem bancos e cartões de crédito com 19,3%. Ou seja, grande parte dessas empresas deve para o próprio sistema financeiro, que deveria estar
financiando as operações delas. Geograficamente, o Sudeste concentra 53,8% do total, 4,81 milhões de empresas. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram, mas atenção, isso aí não significa que o problema é só do Sudeste. É que lá, obviamente, está a maior concentração de empresas ativas do país. Proporcionalmente, o problema está distribuído por todo o Brasil. Agora eu vou te contar a parte que mais importa para a economia real e que raramente aparece nos noticiários com a atenção que devidamente merece. Das 8,9 milhões de empresas inadimplentes no Brasil, 8,5 milhões são micro e pequenas empresas. 96% do total. Juntas, elas acumulam 185,4 bilhões em dívidas. E cada um tem, em média, 6,7 contas atrasadas. E por que isso é tão crítico? Porque as micros e pequenas empresas são o tecido conectivo da economia brasileira. Elas geram a maior parte dos empregos formais do país. Quando uma empresa quebra, ela raramente quebra sozinha. Pensa o seguinte, ela deve para o fornecedor, que pode ser outra pequena empresa, que deve para o prestador de serviço, para o locador de imóvel. Um CNPJ que vai ao chão leva outro junto. E é o que especialistas chamam de efeito dominó de crédito. Ou seja, quando um desses negócios quebram, quase sempre tem alguém que quebra junto. E essa dinâmica já está se materializando nos pedidos de recuperação judicial. Recuperação judicial, para quem não sabe, é o processo onde uma empresa pede à justiça para renegociar suas dívidas e evitar a falência. Em 2025, o Brasil registrou 2.466 empresas em recuperação judicial, maior patamar da série histórica, com um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou deixar ele aqui no card para vocês aqui, ou no link da descrição, onde eu falo exatamente sobre os grandes casos de pedido de recuperação judicial que aconteceram em 2025 e no início do primeiro trimestre aqui de 2026. Dá uma avaliada lá, eu detalho um pouquinho mais essas informações, esses números, as consequências dos pedidos de recuperação judicial, onde muita gente acha que, eu não tenho ação dessa empresa, não conheço, não tem nada a ver comigo, é problema das empresas do banco. Não, isso vai afetar o bolso de todo mundo. Vale muito a pena você assistir esse vídeo e ficar por dentro de todas as informações que eu coloquei por lá, hein? Enfim, o setor agropecuário sozinho respondeu por 30% dos pedidos de recuperação judicial. Serviços, outros 30%. Isso não é coincidência, são exatamente os setores mais dependentes de crédito de curto prazo para financiar a operação. Agora falando do outro lado agora, das pessoas físicas. Em fevereiro de 2026, o Brasil registrou 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes. Para contextualizar, isso representa quase metade da população adulta do país. O valor total dessas dívidas somam 539 bilhões. A dívida média por pessoa é de R$ 6.598. E tem um dado que vai além do número em si. 42% dos brasileiros que estão inadimplentes hoje já estavam nessa situação há 10 anos atrás. Ou seja, não é só uma crise conjuntural, é um problema estrutural, crônico, que se reproduz entre as mesmas famílias ao longo de uma década inteira ou mais. O número de inadimplentes cresceu 38,1% nos últimos 10 anos. Mas atenção, esse crescimento aconteceu mesmo em períodos que a taxa básica de juros estava em queda. Isso diz algo muito importante. O problema não é só dos juros, é também estrutural, é cultural no nosso país. Uma parte expressiva das famílias brasileiras usa o crédito não como ferramenta de investimento, mas como complemento de renda. Paga o supermercado no cartão, parcela a conta de água, refinancia o refinanciamento. Quando os juros sobem, essa engrenagem simplesmente trava. E aí, olhando a composição das dívidas dos consumidores, 26,1% estão em bancos e cartões de crédito. 22,1% são contas básicas, água, luz e gás. Quase 1 em cada 4 inadimplentes no Brasil não estão conseguindo pagar nem a conta de energia. Isso vai muito além de má gestão financeira. Isso é um sinal brutal de renda insuficiente
insuficiente para cobrir o custo de vida. O endividamento das famílias, medido como proporção da renda disponível, fechou 2025 em 31,2%, a menos de meio ponto percentual do maior nível já registrado da história do Banco Central. Agora, do ponto de vista prático, a gente chega no ponto que mais interessa. Isso vai melhorar? E quando? A resposta honesta é sim, mas devagar. O Banco Central deu o primeiro corte em março de 2026, levando a Selic de 15 para 14,75%. O mercado projeta que ela encerre 2026 em 12,25% ao ano. Isso é um alívio? Mas é insuficiente para reverter o quadro rapidamente. Com os recordes apresentados de recuperação judicial 2024, 2025 e agora esse recorde de inadimplência, 2026 tende a fechar também com um novo recorde de recuperação judicial. Tudo isso sim, porque a taxa de juros ainda será restritiva. A perspectiva de a Selic voltar a um dígito, o patamar em que o crédito flui com maior normalidade, é só a partir de 2028, segundo as projeções atuais de mercado. E além de tudo, aí nós temos ainda um outro agravante, que é a guerra que ainda ocorre aqui, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, abril de 2026, a guerra no Oriente Médio dos Estados Unidos, Israel com o Irã. Tudo isso agrava ainda mais a situação por conta do Estreito de Hormuz, tudo que a gente já ouviu falar. Já falei algumas vezes aqui no canal, inclusive com vários vídeos falando sobre isso, que o Estreito de Hormuz diminui sim a oferta de petróleo no mundo. Brasil, que 80% de tudo que é entregue é via malha rodoviária, usa combustível, diesel. E aí com o petróleo do jeito que tá por conta da guerra, diesel mais caro, fretes mais caros, produtos na prateleira mais caros. Com isso, inflação mais alta. Com isso, escassez de crédito. Não é que os bancos não querem emprestar, é que com essa linha aí, com essa enxurrada de inadimplência, os bancos ficam mais criteriosos por conta da inadimplência. Então, 0,25 no corte da Selic não vai refletir de imediato, vai demorar e, infelizmente, se essa guerra não se resolver o quanto antes, essa bolha, essa bola de neve que a gente está vendo aqui de inadimplência só tende a aumentar. E tem outro fator que atrasa a recuperação também, né? Que é o mecanismo de transmissão dos juros. Quando o Banco Central corta a Selic, os bancos não repassam o corte automaticamente. Pô, cortou 0,25, vou cobrar meu gerente amanhã que ele vai reduzir minha taxa em 0,25? Não, infelizmente. Existem outros elementos nos cálculos dos juros finais. O risco de inadimplência, como eu já mencionei, do tomador, a inadimplência já existente na carteira dos bancos e as margens de lucros das instituições. Então, mesmo com a Selic caindo, os juros que chegam até a pessoa física caem muito mais devagar. E ainda assim, parte de um patamar historicamente alto. Para as empresas que já estão sem garantia para oferecer, esse alívio pode simplesmente não chegar a tempo. Então, o que você leva desse vídeo? 3 pontos objetivos. Primeiro, a inadimplência no Brasil não é apenas um problema econômico momentâneo. São 10 anos de crescimento contínuo de famílias reincidentes em empresas sem colchão de caixa. É estrutural. Segundo, o peso dos juros altos é real, mas o problema começa antes disso, na forma como o crédito é usado no país, sem planejamento e sem margem de segurança. E terceiro, o alívio vem, mas com defasagem. Quem precisar navegar nesse período, seja como consumidor ou empresário, vai precisar tomar decisões mais conservadoras no crédito agora. Não quando o noticiário melhorar, porque enquanto o noticiário melhora, os danos já tá feito, já aconteceu o que tinha que acontecer. Se você chegou até aqui, provavelmente está prestando atenção no que está acontecendo com o seu dinheiro. E pode ter certeza que isso já te coloca à frente da maioria. Se esse conteúdo foi útil para você, o like agora é a forma mais gratificante de você me agradecer e contribuir para o crescimento aqui do canal. Se inscreva aqui também no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na economia, nos noticiários, enfim, que possa te ajudar a você investidor, que possa te ajudar também você empresário a estar fazendo a melhor captação de recurso, enfim, você que também está precisando sanar com as suas dívidas aqui, outras notícias que possam ser importantes sim para o seu dinheiro. E deixe também nos comentários aí qual a sua expectativa para esse ano de 2026 diante desses dados aí divulgados pelo Serasa Experian. Sou Vini Neri, bem-vindo à Lente Financeira e até o próximo vídeo. Um abraço.